Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 9 de junho de 2021. Vamos dar continuidade à nossa aula de análise de dados e planejamento experimental. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar o assunto 10, que é o nosso primeiro contato com o fatorial. Isso daqui vocês vão perceber com o andar da aula, que vai responder várias questões que vocês tinham, principalmente daquela parte lá dos modelos que vocês usavam, sem nem entender de onde que eles estavam saindo. Maravilha. Vamos construir, então, isso daí, passo a passo, com bastante calma, e eu preciso que vocês façam isso com bastante atenção, registrem tudo, porque vocês vão usar isso depois em outras atividades. Mas tá, vocês vão começar essa história considerando esses valores aqui, que são valores médios de pressão, temperatura e tempo. Então, repara que tem duas condições experimentais que foram feitas aqui. A primeira condição experimental usava uma pressão de 2,567 megapascal, com uma temperatura de menos 0,186 graus Celsius, e o tempo desse processo foi de 1,68 horas. Como resultado, olha só, a massa do produto em tonelada foi igual a 128,227 toneladas. E tem uma segunda condição que foi testada. Essa segunda condição que foi testada, essa aqui, é um segundo experimento. Esse segundo experimento foi feito usando, então, uma pressão de 7,86 megapascal, temperatura de 3,4 graus Celsius e um tempo bem curtinho, 0,025 horas. Como resultado, a massa do produto foi de 16,371 toneladas. O que vocês vão fazer? A primeira coisa que vocês vão fazer é normalizar esses valores de pressão, de temperatura e de tempo numa escala entre -1 e 1. Por que eu quero normalizar esses valores? Por que eu não trabalho com esses valores conforme eles são apresentados? Eu não trabalho com esses valores conforme eles são apresentados porque, algumas vezes, nós vamos usar valores que têm grandezas que são muito diferentes. Por exemplo, imagina se eu, em vez de usar o megapascal aqui, estivesse usando pascal. Esses números iam ficar gigantescos. Então, simplesmente por serem números gigantescos frente aos outros números que estão sendo testados nesse sistema, essa presença desses números gigantescos produziria um desvio que a gente não quer. Então, o que nós vamos fazer? Vamos garantir que todos esses fatores estejam na mesma escala, para evitar que um deles tenha uma importância não justificada. Primeira atividade, então, normalizar isso daqui. Super tranquilo, né, pessoal? Aqui, poxa, não tem nenhum grande mistério nessa história, porque o que a gente está fazendo aqui? É simples, a gente quer normalizar esses dois números numa escala que varia de -1 a +1. Então, o que aconteceu com esse 2,567 e com esse 7,86? Esse aqui é o menor número, né, na minha escala normal de pressão. Maravilha. Então, esse 2,567 vira o meu nível inferior nesse processo de normalização. Ele vai virar o -1 dessa história. Esse daqui não era o maior valor de pressão? Então, ele vai virar o nível superior, normalizado aqui
de pressão. O mesmo procedimento, olha, nós fizemos para a temperatura. O valor não normalizado de menos 0,186 virou menos 1. O valor não normalizado de 3,4 graus Celsius virou mais 1. E para o tempo, exatamente o mesmo raciocínio. O valor não normalizado de 1,68 é o maior valor de tempo, virou mais 1. E o 0,025, o menos 1. Perfeito. Só que, qual é a nossa próxima etapa? Nossa próxima etapa é arredondar as respostas de massa para 128 e para 16 toneladas. Tá bom, 128 e 16. Feito. Na sequência, o que a gente tem que fazer? Agora nós temos que montar uma tabela contendo os fatores normalizados e as respectivas respostas. Antes disso, né, era para a gente já ter desconsiderado o tempo, que a gente vai trabalhar todos esses experimentos com um tempo máximo. Então a gente desconsidera o tempo aqui. Vamos copiar esse conjunto para cá. Aí vamos imaginar que ele todo tivesse sido feito com aquele tempo máximo de 1,68. Então a gente continua assim o nosso desenho. Vocês estão vendo que nós temos dois fatores? Um fator é a pressão, o outro fator é a temperatura. E vocês estão vendo que esses fatores têm um nível inferior e um nível superior? Perfeito. Aí vem a pergunta: quantas outras combinações seriam possíveis entre esses fatores e esses níveis? Então, imaginem comigo aqui, que isso aqui, né, é um plano cartesiano, tá? Esse pontinho aqui é o 0, 0. E agora, olha só, lembrem o que nós tínhamos lá. Nós tínhamos esse ponto aqui, menos 1, menos 1, e nós tínhamos esse outro ponto aqui. Mais 1, mais 1. Então, pessoal, olha só. O que nós temos são esse ponto e esse ponto de cá nessa malha. Quais são os dois pontos que estão faltando? Fácil. Esse daqui e esse de cá. Se a gente imaginar que a gente está no sistema, então, né, coordenado XY, o que vai acontecer com esse pontinho aqui? Bom, o x passou de menos 1, aqui seria o zero dele, e aqui então vai ser o mais 1 para o x. Mais 1 para o x. Só que o y continua no mesmo lugar. Esse y continua sendo menos 1. Opa. E aqui nesse outro cantinho,
Bom, é fácil, né? Aqui, o que que aconteceu? Aqui, o x se manteve em -1 e o y variou de -1 até +1. E ia ficar muito mais bonito se eu conseguisse deixar esses números maiores, né? Como é que eu faço isso? Era eu ter mudado a letra aqui. Aqui. Oh, bem melhor. Parece que deslocar isso já é uma habilidade avançada aqui nesse negócio. Vamos deixar para lá. Mas deu para entender o que está, né, como é que estão variando esses pontos aqui, né? Perfeito. Maravilha. Então está faltando a gente colocar na nossa planilha aqui. Tem dois valores que estão faltando. Que seria, então, o -1 e o +1. E o outro seria o +1 e o -1. Tá certo. E parece que no nosso problema nós já temos valores para essas condições. Vamos procurar eles lá? Condição -1, valor de 50. -1, 1. E, consequentemente, condição +1 menos 1, condição +1 de pressão e -1 de temperatura, valor 100. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Nós fizemos 4 experimentos. Nós representamos esses 4 experimentos aqui, usando esse plano cartesiano. E olha que legal, cada vez que a gente fez um experimento desse, que envolveu pressão e temperatura, nós chegamos a um valor diferente de massa do produto em tonelada. Vamos preencher aqui. Então,
quando a gente fez essa condição aqui, menos 1, olha, é a primeira que está listada lá, a resposta foi 128 toneladas. Quando nós fizemos o segundo teste, que foi esse aqui, ó, condição de pressão superior, né, mais 1, e temperatura superior também mais 1, o que aconteceu? Nós tivemos uma outra resposta de massa, que foi para esse caso aqui. Nesse caso, igual a 16 toneladas. E tem 2 experimentos adicionais. Um experimento com a menor pressão e a maior temperatura, esse de cá. Que quando ele foi feito, ele deu como resposta um valor de massa em tonelada igual a 50 toneladas. E por último, esse de cá, que foi feito com maior valor de pressão e o menor valor de temperatura, e teve como resposta 100 toneladas. Tá aí, foi isso que a gente fez. Agora vocês têm que fazer o quê? Agora vocês têm que calcular a média disso daí. Pessoal, média é média mesmo, né? Então é basicamente a gente fazer aqui. Opa. A média dessas 4 situações. Tá. Agora repara o seguinte, agora vocês são convidados a calcular os efeitos. Ah, olha só que coisa interessante. Aqui a gente vai conseguir determinar qual foi o efeito da pressão, só da pressão, tá, sobre a massa do produto obtida. A gente vai também conseguir determinar qual foi o efeito da temperatura, só da temperatura, sobre a massa obtida desse produto. Legal, né? E a gente consegue fazer isso principalmente porque essa matriz é uma matriz ortogonal. O teste mais bobo para você saber a ortogonalidade aqui, né, para esse tipo de aplicação, é você fazer a soma dos níveis de um determinado fator que você está lidando. Então, repara, eu somei aqui os valores dos níveis de pressão, o resultado foi 0. Repeti o processo para os níveis do fator temperatura e também o resultado foi 0. Então a gente pode continuar. Como que vocês vão continuar isso? Vocês vão fazer o seguinte. Agora vocês vão calcular o efeito da pressão sobre a massa. Então vocês vão fazer a transposta da pressão que multiplica aquele vetor massas. E isso tudo vai ser dividido por 2, não se esqueçam disso. Na sequência, vocês vão calcular o efeito da temperatura sobre a massa. Então, vocês vão fazer a transposta da temperatura, que multiplica o vetor massas, dividido tudo isso aqui por 2. E, na sequência, a gente fala de sinergia. Mas, primeiro, calculem esses efeitos.
Pessoal, então, vamos calcular o efeito da pressão sobre a massa do nosso produto. Nós vamos precisar da transposta da pressão. Vou colar ela aqui, ó. Mais fácil fazer Ctrl Shift V, quebra essa caixinha e pronto, eu marco aqui transposta. Opa, então são esses valores aqui, tá vendo? Colados em linha. Ótimo. E a massa do produto? Bom, a massa do produto não mudou, né? É essa sequência de cá. Perfeito. Então, para eu calcular o efeito P, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, esse efeito P aqui que eu estou querendo calcular, ele vai ser igual a essa célula que multiplica essa célula aqui, mais essa segunda célula da transposta, né, dessa linha transposta, que multiplica essa segunda célula do vetor massa, mais a terceira célula da pressão transposta, que multiplica a terceira célula do vetor massa, mais essa de cá, que é a quarta célula da pressão transposta, que multiplica a quarta do vetor massas. Está aqui o efeito. Eu só esqueci de fazer o quê? Dividir esse efeito por 2. Pronto. Agora que vocês vão fazer a mesma coisa para a temperatura. Pode dar uma preguiça, né, repetir isso tudo. Então é mais fácil simplesmente copiar essa história toda aqui, colar aqui para baixo, e aí o que a gente vai fazer? O vetor massa muda? Não. O que vai mudar é a transposta aqui que a gente vai usar agora, que vai ser a da temperatura, né? Simplesmente substituir os valores. E aqui não é efeito P mais, aqui é efeito T. Acompanharam? Ótimo. Tá bom. Então, nós calculamos esses efeitos, a gente sabe que esses efeitos são independentes, efeito P é puro P, efeito T é puro T, né, porque essa matriz é ortogonal. Agora a gente pode expandir um pouco essa nossa linha de raciocínio, pensando o seguinte, mas será que pode existir uma sinergia entre esses efeitos? Bom,
É possível que exista uma sinergia entre a pressão e a temperatura. Mas como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou chegar a essa conclusão? Repara o seguinte, aqui a gente não está falando de sinergia, o conceito clássico da regra de misturas, tá? Vocês conhecem a regra de misturas. Então você tem o componente A, você tem o componente B. Certo? Se você fizer, né, uma mistura com razões volumétricas iguais de A e de B, o que você espera? Você espera que uma determinada propriedade que você está medindo seja exatamente intermediária entre a propriedade original de A e a propriedade original de B. É legal até desenhar isso. Deixa eu salvar que ficou bonitinho. Tá bom. Regra das misturas, então, né? Se a gente estivesse pensando em regra das misturas, que seria o clássico, no primeiro lugar onde a gente escuta falar em sinergia. Então eu posso pensar o seguinte, eu posso pensar que eu tenho um componente A e um outro componente B. Poxa, então olha só, aqui nessa escala de composição, o que está acontecendo? Essa posição aqui, essa posição aqui tem 100% de A, essa outra posição aqui tem 100% de B. Pensando que eu vou fazer uma mistura de A e B, tá? Usando as mesmas quantidades volumétricas de A e de B, aqui nessa meiota eu teria A mais B na razão de 1 para 1. Concordam comigo? Tá bom. Aí o que a regra das misturas nos diz? A regra das misturas nos diz um negócio muito legal. Eu estou medindo uma propriedade aqui, não sei qual. Qualquer coisa que vocês queiram medir. Resistência à compressão, resistência à tração, condutividade, qualquer coisa. Então isso aqui é uma certa propriedade. Legal. O A, o que acontece com o A? Ele vai dar uma resposta para essa propriedade Y que a gente está medindo por aqui assim. E o B? O B vai dar uma resposta diferente. O B vai dar uma resposta para essa mesma propriedade aqui assim. Gente, se a gente for usar a regra das misturas, pensando aqui em quantidades
volumétricas, né, de A e B sendo misturados, acontece um negócio muito legal. Então, simplesmente a gente vai ter uma resposta assim, ó. A gente vai ter uma resposta, simplesmente a gente vai ter uma resposta assim. Ó, que coisa legal. Então quer dizer que eu posso prever, a partir do valor dessa propriedade aqui, né, do componente A e do componente B, qual que vai ser a propriedade dessa mistura A e B. Aí eu espero que ela pare por aqui assim. Aí vem a definição de sinergia e de antagonismo a partir da regra das misturas, que é o que a gente está acostumado a ver. Tá? Então a gente está acostumado a pensar o seguinte: bom, conheço a propriedade Y desse meu material A, conheço a propriedade Y do meu material B. De acordo com a regra das misturas, se eu tiver uma mistura 1 para 1 em volume de A e B, vai ter como resultado uma propriedade Y nesse ponto aqui. Só que pode acontecer que, quando você faz essa mistura 1 para 1 de A e de B, ó, a resposta aparece aqui em cima, assim. Poxa, então essa resposta foi superior à resposta esperada. Essa condição é uma condição de sinergia, segundo a regra das misturas. Mas pode ser que também o contrário aconteça. Você faz aquela mistura 1 para 1, e tem como resposta algo aqui, abaixo do que era esperado pela regra das misturas. Nesse caso, você vai dizer que o comportamento foi antagônico. Então, quando vocês falarem de regra das misturas, vocês vão falar, sim, de sinergia e de antagonismo. Mas quando vocês falarem de planejamento fatorial, não tem sinergia e antagonismo. Vai ser tudo sinergia. E essa sinergia que a gente vai calcular aqui, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Então já começa com essa grande diferença, que eu não quero que vocês confundam esses conceitos. Maravilha. Como é que eu vou chegar agora nessa conta de sinergia? Bom, aqui é fácil. Aqui eu vou considerar o produto entre cada nível desses fatores. Então vou só puxar essa coluna para cá, tá? Vou abrir espaço então para uma outra coluna, que é a sinergia PT. Como que eu vou fazer essa sinergia? Então, o produto, tá, nível a nível desses dois fatores. Então, essa célula aqui vai ser igual a essa de cá, que multiplica essa outra aqui. E é só eu seguir essa conta para as outras 3 células que estavam faltando. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou pegar e vou calcular a sinergia entre pressão e temperatura. Novamente vou usar aquela estratégia aqui do... Gente, vamos, né? Acelerar o processo e simplesmente colar isso para cá. E agora eu vou copiar essa coluna aqui, sinergia PT. Vou colar ela transposta aqui. Maravilha.
E vou alterar isso que está escrito aqui para sinergia. PIT. Uau, foi legal, né? Sim, foi. Vocês ainda devem estar se perguntando, grande, e daí? Pois é, o grande e daí que vocês devem estar se perguntando é saber se esses números valem para alguma coisa ou não. Mas isso a gente vai descobrir daqui a algumas aulas, se a gente considera ou não esses valores que a gente está calculando. Por enquanto, a gente fica no cálculo desses efeitos e da sinergia. E agora, pessoal, vocês têm que fazer uma última conta, que é a conta do valor médio dessas massas. Como é que a gente vai fazer isso? Vou abrir uma outra coluna aqui, tá? E agora eu vou pensar no que seria a média para esse sistema. Se eu fosse pensar nos fatores, né, e fosse estabelecer aqui agora uma coluna para fazer essa conta, o que eu teria que fazer? Bom, eu teria que considerar um caso aditivo. Aqui todo mundo vale 1. Vamos copiar isso daqui então? Não, antes. Vamos copiar esse conjunto todo aqui. Vamos colar ele aqui. Só que agora a gente quer a média. Opa, ela está aqui. Vou pegar essa coluna, 1, 1, 1, 1. Vou colar ela transposta aqui. Essa é a média. Lembrando que eu estava fazendo essa conta até agora, dividindo por 2, né? Só que aqui, olha só, eu vou ter 4 valores diferentes. Lá eu estava pensando que eu tinha 2 níveis diferentes, né? Era sempre ou um nível positivo, ou um nível superior, ou um nível inferior. Mas por isso eu estava fazendo aquela divisão por 2. Então, vocês podem considerar assim. Aqui já ficou diferente. Aqui eu tenho 4 valores de massa que são diferentes. Então eu tenho que pegar isso e, na verdade, dividir por 4. 73,5. Ué, não é exatamente o mesmo valor que a gente tinha calculado aqui antes? Sim. Sinal de que a gente está fazendo as contas direitinho, né? Perfeito. E agora ficou para vocês calcularem os efeitos percentuais usando a média, aquele 73,5, como 100%. Então, vocês já calcularam o valor para o efeito da pressão, para o efeito da temperatura, né, e agora vocês vão usar a média como 100%, é tipo a regra de 3. O que nós queremos aqui agora são esses efeitos médios. Como é que eu vou calcular esses efeitos? Bom, a primeira coisa, a gente tem que considerar que a média é 100%, né, do valor, ó, conforme a gente indicou. Então vamos chamar isso daqui de 100%. Se eu quero um efeito P percentual, né, em relação à média dos valores, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar esse valor aqui do efeito P, vou multiplicar ele por 100, vou travar essa célula para facilitar a minha vida, e vou dividir pelo valor da média da massa, 73,5. Vou repetir isso aqui para os outros.
simplesmente copiando e colando. Só que aqui eu tenho que mudar a letra, né? Que aqui é o efeito T. Vou colar outra vez aqui. Essa aqui é a sinergia. Percentual. Maravilha pura. Então, o que isso daqui está me dizendo, afinal de contas? Bom, isso aqui está me dizendo o seguinte. Cadê aquele gráfico que eu tinha feito antes? Deixa eu abrir ele aqui. Quando eu olho para esses valores aqui de efeito, repara o seguinte, eu já tenho uma dimensão deles em relação ao valor médio da massa. Quando eu tomo isso, então, em termos percentuais, passo a considerar essa massa como 100, o que está acontecendo aqui? Vamos olhar para esses valores percentuais agora dos efeitos P, T. Essa energia a gente nem precisa falar, porque é muito pequeno. Mas vamos lá. Quando a gente está pensando no efeito pressão, qual é o efeito pressão sobre a resposta massa? Então a gente está aqui, ó. Pressão e aqui a temperatura. Quando a gente olha para esse valor negativo de pressão, de efeito pressão, o que isso diz para a gente? Isso diz para a gente que quando a gente sobe de nível, olha só, pensando na pressão, tá? Do nível -1 para o nível +1 da pressão, isso vai produzir um efeito negativo sobre a massa, que tem uma grandeza percentual de 42%. Você tem uma redução da massa, então, da ordem aí de 42%. Legal, pensando em termos do efeito médio. Maravilha. O que acontece quando a gente olha para o efeito T? A mesma coisa. Reparem que, agora, quando a gente muda de nível, tá, do nível inferior da temperatura para o nível superior da temperatura, isso produz uma redução da massa, que é bem maior, essa redução, do que no caso anterior. Vocês estão vendo? Antes a gente tinha 42%, aqui a gente tem menos 110%. Então, o que esses valores estão dizendo para a gente? Eles estão dizendo, basicamente, que se eu quero obter uma massa maior, eu tenho que, em vez de trabalhar no nível superior da pressão, eu tenho que trabalhar no nível inferior da pressão. Se eu quero obter uma massa maior, pensando em temperatura, em vez de trabalhar no nível máximo de temperatura, eu tenho que trabalhar no nível mínimo de temperatura. Ou seja, a maior massa, né, é uma condição que converge para o caso em que nós estamos usando o nível inferior da pressão e o nível inferior da temperatura. É isso que esses números me dizem. E entre esses dois efeitos aqui, qual é o mais relevante? Qual é o maior, melhor dizendo, né? A relevância, a gente ainda não sabe falar sobre isso. Qual é o maior? Poxa, a temperatura.
temperatura é 2,6 vezes maior o efeito da temperatura que o efeito da pressão. Então essa é outra coisa que a gente pode também imaginar. Se eu só puder mexer em uma dessas duas variáveis, poxa, é melhor eu mexer na temperatura do que na pressão. Eu vou ter resultados maiores de massa. Vocês entenderam essa associação que a gente acabou de fazer? Vocês entenderam essa seta laranja aqui? Vinícius. Tá. Então nós conseguimos calcular os efeitos. Calma, Ângelo, calma. Calma, a gente chega lá ainda. Ah, beleza. A primeira coisa que você pode pensar, então, em termos aí, tá, você está pensando num projeto, como é que você aplica isso? A primeira coisa que você vai ver é qual das variáveis que você está trabalhando tem o maior impacto sobre a resposta que você está procurando. Essa é, assim, a primeira coisa que a gente vê. Tá? Mas tem outras coisas que a gente vai ver também, porque, olha só, a partir desses valores, a gente vai conseguir chegar a um modelo que descreve essa variação, né, da massa em função de diferentes valores de pressão e de temperatura. Aí fica ainda mais útil. Você consegue, inclusive, prever superfícies de resposta, que são muito úteis para você tentar entender para onde que você tem que levar o seu processo para obter a melhor resposta que você quer. Mas tá, vamos por partes. A gente tem que terminar esse assunto. E para a gente terminar esse assunto, nós precisamos ainda representar esse conjunto de matriz e vetores. Tá. Estou procurando aqui, cadê? Certo. Então nós temos ainda que construir uma fórmula que vai ser a matriz transposta PT, sinergia e média, multiplicando o vetor massa, que vai dar como resposta um outro vetor. Efeito P, efeito T, sinergia e média. É só basicamente copiar o que estava ali, ó. Vamos fazer? Então a gente precisa disso daqui. Que nós vamos colar aqui, ó, transpondo. Isso aqui é só para a gente lembrar que a gente transpôs, né? Essa aqui, então, é a transposta a matriz transposta. Essa bonitona aqui. Que vai multiplicar um vetor, que é o vetor massas. Esse aqui, ó. Massa do produto. Então vamos colocar que essa matriz aqui, ela multiplica esse vetor massas aqui. Ficou feio. E qual que vai ser o resultado disso? O resultado disso vai ser um outro vetor, em que nós vamos ter
como resposta àquela sequência, efeito pressão, efeito temperatura, sinergia e média. Exatamente nessa sequência que está aqui. Então nós vamos ter um vetor respostas. Vamos lá. Qual foi o efeito da pressão? Menos 31. Qual foi o efeito da temperatura? Menos 81. Sinergia, menos 3. E a média, 73,5. Então vamos separar isso daqui. Olha só. Essa daqui, tá, é a matriz transposta dos experimentos que nós propusemos. Os experimentos que nós propusemos, as sinergias e a média. Isso daqui, gente, é resultado dos experimentos. Cada experimento que a gente fez gerou um resultado de massa. Que nos permitiu calcular esses efeitos. Efeito, sinergia e valor médio. Então isso aqui a gente calculou. Só que isso está cheio de problema, né? A gente conseguiu calcular os efeitos, mas a gente não sabe mais nada. E outra coisa também que é muito preocupante, a gente não tem réplica. Isso é um negócio meio assustador. Como não tem réplica, como é que a gente vai fazer para entender os limites de confiança de cada um desses efeitos aí? Isso é um problema. E é por isso que a gente tem que migrar de assunto, né? Tem que ir para o assunto 11. Ah, não. No assunto 11 a gente não trata ainda das réplicas, não. No assunto 11 a gente ainda vai piorar um pouco essa história, criando modelos. A gente vai testar diferentes modelos obtidos a partir daqueles efeitos. Pessoal, olha só, dá tempo da gente fazer. Vamos lá. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês comecem essa brincadeira. Olha, são os mesmos dados que a gente tinha lá, né? Eu quero que vocês comecem essa brincadeira fazendo o seguinte, calculando esse primeiro modelo aqui, olha, onde a massa vai ser igual a menos 31
que é esse menos 31? É o efeito, né, da pressão que a gente obteve. Tá? Menos 31, o efeito da pressão que multiplica a pressão. Quais valores de pressão que vocês têm aqui? Menos 1, mais 1. Menos 81, o que é esse 81? É o efeito temperatura, que multiplica o valor de temperatura normalizado. Quais são os valores de temperatura normalizado que vocês têm aqui? Menos 1, mais 1, menos 1, mais 1. Menos 3. O que é esse menos 3? É a sinergia pressão-temperatura, que multiplica, então, aqueles valores, né, de sinergia que nós calculamos via produto pressão-temperatura. Quando vocês fizerem menos 31 vezes um valor de pressão, menos 81 vezes um valor de temperatura, menos 3 vezes um valor de sinergia, vocês vão ter como resultado uma massa. E o que a gente vai fazer é calcular o erro entre esses pontos aqui, que são os pontos experimentais, e os pontos modelados, que são os pontos que vocês vão obter a partir do uso desse modelo aqui. Seguido do cálculo da correlação entre esses pontos experimentais e os pontos modelados. Vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pensar nesse conjunto de K. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um primeiro modelo. Que é aquele modelo bem simplesinho, né? A gente vai simplesmente pegar e vai dizer que esse modelo aqui, modelo para quem? Modelo para massa, né? Esse modelo aqui vai ser o quê? Menos 31, que multiplica a pressão, menos 81, que multiplica a temperatura, menos 3, que multiplica a sinergia. Beleza. E basta eu arrastar isso para cá, né? Bom, agora vamos pensar o seguinte. Tem alguma coisa errada aqui, né? Porque vocês veem que a gente tem valores, inclusive, de massa que são negativos. Ah, bem ruim. Tá. Antes vamos tentar fazer um negócio. Deixa eu só ver aqui quais foram. Eles estão arredondadinhos mesmo, tá ótimo. Então era direto do jeito que a gente estava fazendo, né? Menos 31, menos 81 e menos 3. Legal. Aí a gente está interessado em saber o erro, né? O erro vai ser super fácil de calcular. O erro vai ser igual ao valor que a gente tem aqui, né? O valor obtido no experimento, menos o valor do modelo. Tá aí, ó. Então, os erros, se você quiser, você pode fazer um erro médio, por aí vai. Né? A média disso daí, né? Você pode fazer a soma disso,
a soma quadrática disso, tanto faz. Mas o que interessa para a gente ver aqui é que, olha que coisa curiosa, né? Tem uma distância considerável entre os valores dos nossos experimentos e os valores modelados. Mas tem mais uma coisa que a gente tem que fazer. A gente ainda precisa fazer a correlação entre esses valores. Tá, vamos fazer um gráfico aqui mesmo. Então, o eixo eu queria que eles estivessem trocados. Vamos copiar aqui. Vamos colar só os... Não, sem transpor. Vamos colar só os valores. Ótimo. Vamos mudar a ordem disso daqui. Que eu quero que a massa modelada seja o Y. A massa do produto seja o X. Vamos ver se fica direitinho. Não, o X esse é a massa do modelo e o Y vai ser a massa do produto, que foi o que nós obtivemos no experimento. Uau! Todo mundo ficou impressionado aqui de como é que esses valores parecem descrever uma reta. Eu sempre acho impressionante isso aqui. Vamos inserir uma linha de tendência linear e vamos pedir para que ele nos mostre o coeficiente de determinação. Caramba, o coeficiente de determinação, o R quadrado, é igual a 1. Todo mundo ficou emocionado? Pois é emocionante. Por quê? Porque a gente vê que, em certa extensão, esse modelo tem muito potencial. Ele dá uma correlação perfeita. Ele dá uma correlação perfeita, tá, com os pontos experimentais. Caramba! Então, os valores que a gente prediz através do modelo batem muito bem com os valores experimentais. Eles estão ainda deslocados em relação a esses valores experimentais. E é agora que a gente vai modificar devagar esse modelo para entender o que vai acontecer com esse sistema de respostas, à medida que a gente for modificando esse modelo. Tá bom, pessoal, vamos para o modelo, então, seguinte. O modelo seguinte, ele já é um pouquinho diferenciado, né? Que ele quer que a gente pegue esses valores dos efeitos e ele quer que a gente divida esses valores dos efeitos por 2. Vamos fazer isso, então? Esse vai ser agora o modelo massa 2. Vai ser legal manter esses valores aqui do erro do modelo 1 em relação ao modelo 1, só para a gente continuar pensando nesse problema. Tá legal.
O que é esse modelo agora? É basicamente esse de cá. Só que agora, esses efeitos vão ser divididos por 2. Com certeza eu botei isso aqui na posição errada. Porque ficou multiplicando. Ótimo. Vamos ver o que aconteceu agora com o erro. A gente vai fazer de novo a massa que a gente obteve, né, nos experimentos, menos a massa do modelo. Coisa curiosa. Agora está todo mundo afastado. Está todo mundo afastado do valor real, o valor que a gente fez no experimento, por um valor de 73,5. Antes da gente continuar, vamos substituir esses valores de massa que a gente tem aqui, que são os valores, né, de massa do modelo. Vamos copiar eles e vamos colar eles aqui. Na esperança de que, né, o nosso gráfico já se atualize automaticamente. Repara que o intervalo dos valores agora, da massa modelada, diminuiu. Antes a gente estava no intervalo maior. Agora ele é menor, mas o que a gente deve prestar bastante atenção aqui é que o valor do coeficiente de determinação continua sendo 1. Vamos avançar então agora para o terceiro modelo? Vamos lá. O terceiro modelo vai ser basicamente esse modelo aqui, em que nós pegamos os efeitos, tá? Dividimos por 2, só que agora a gente vai pegar nesse conjuntão aqui e nós vamos somar, adivinha o quê? A média global. Quanto que é a média global que a gente já calculou? 73,5. O que aconteceu com o erro aqui? Simplesmente zerou, né? É só se fazer 128 menos 128, zero. 16 menos 16, zero. 50 menos 50, zero. 100 menos 100, zero. Que legal. E agora vamos pegar esses valores aqui de massa modelada e vamos substituir aqui. E lá está nosso gráfico atualizado. Olha só que coisa legal. Poxa, para cada valor de massa do produto, o nosso modelo foi capaz de prever exatamente o valor de massa. Olha que legal. Então, para cada situação experimental, melhor dizendo, né, o nosso modelo foi capaz de prever exatamente o valor de massa que foi produzido. Olha que coisa maneira. Se vocês não ficarem emocionados com isso, eu não sei o que pode emocionar vocês. É mágica. Uhum. Muito bem, muito bem. Então, olha só que coisa legal. Repara o seguinte. Antes,
até antes dessa primeira avaliação que a gente fez, de vocês recebiam um modelo, né, e vocês usavam aquele modelo e fizeram coisas muito legais com os modelos que vocês receberam, né? Calcularam várias coisas lá, foi muito, muito interessante. Só que vocês dependiam de alguém entregar um modelo. E vocês não tinham ideia de onde que o modelo daquele podia sair. A partir de hoje, a vida de vocês, cara, muda completamente. Foi aberta uma porta aí, a existência de vocês, né? Um divisor de águas, né? Até outro dia desse, você recebia uma fórmula. Agora, você sabe montar um conjunto de 4 condições, tá? Usando 2 fatores diferentes, por exemplo, pressão e temperatura, e vocês conseguem chegar num modelo, esse aqui, que, olha, descreve perfeitamente os valores de massa que vocês obtiveram nos experimentos. Caramba, isso é muito, muito bacana. Isso é muito legal. E isso, claro, vai ter desdobramentos. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, putz, não pode existir nada tão perfeito assim, né? Esse modelo está tão perfeito assim porque isso aqui, esse sistema é absurdamente simples e ele não está levando em consideração algo que a gente precisa muito, que a gente precisa sempre para os nossos trabalhos. Lembra da nossa primeira aula? Na nossa primeira aula a gente bate um bocado na questão do erro experimental. E aqui a gente não tem como chegar a nenhuma conclusão sobre erro experimental. Por quê? Porque a gente não tem réplica. Não, nós fizemos uma reação aqui, ó, que envolvia o menor valor de pressão, o menor valor de temperatura. Não repetimos. Nós fizemos uma outra reação que envolvia o maior valor de pressão e o maior valor de temperatura. Não repetimos. Fizemos outra reação que envolvia o menor valor de pressão e o maior valor de temperatura. Também não repetimos. E por último, fizemos uma outra condição, uma outra reação, que envolvia o maior valor de pressão e o menor valor de temperatura, e também não repetimos. Ou seja, tem muita coisa para a gente avançar ainda na construção desses modelos. E isso a gente faz na próxima aula. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.